Olá, amigos e amigas do canal do YouTube. Este é mais um Humanas em Pauta. Hoje é dia 18 de setembro de 2021. E o tema de hoje é sobre história. Sobre a Inconfidência Mineira de 1789. No entanto, antes de entrarmos no tema em questão, é fundamental que a gente compreenda alguns fatos históricos anteriores ao seu processo. Desde 1640, quando havia se libertado do domínio espanhol, Portugal estava passando por uma crise econômica. O monopólio de comércio com o Oriente e boa parte de seus entrepostos comerciais africanos, já há muito tempo, eram controlados pelos holandeses. Mais tarde, Portugal conseguiu recuperar o controle do Nordeste açucareiro, que também estava nas mãos dos holandeses. Só que na realidade, isso de nada adiantou, porque o açúcar brasileiro ele entrou em decadência por causa da concorrência com o açúcar antilhano, que era então produzido e distribuído pela Holanda. Para enfrentar essa crise, Portugal aumentara sua dependência para com a Inglaterra e, por essas razões, aumentou a exploração nas colônias que lhe restaram e o controle político sobre elas. E assim, começaram a explodir no Brasil revoltas provocadas pelo abuso de poder da metrópole e pelos altos impostos por ela cobrados. Eram revoltas de colonos que, passadas algumas gerações, já se consideravam brasileiros, diferente dos portugueses da metrópole. Então, a crise do açúcar ela se deu pelo fato da expulsão dos holandeses. Quando os holandeses foram expulsos do Brasil, eles levaram mudas de cana de açúcar e para serem plantadas nas Antilhas, ilhas caribenhas, E é importante enfatizar que o que gerava lucros reais mesmo não era propriamente a produção do açúcar bruto nos engenhos, mas sim da distribuição e do refino do açúcar na Europa. Atividade essa muito bem desenvolvida pelos holandeses. Então aí seria uma concorrência muito forte. E Portugal, percebendo que não poderia mais depender unicamente do açúcar, passou então a investir na busca por metais preciosos. E foi assim que, no século XVIII, nós tivemos aí como protagonistas os bandeirantes paulistas que acabaram encontrando jazidas de ouro em Minas Gerais, mais precisamente numa região chamada de Rio das Velhas, onde foi encontrado o chamado ouro de aluvião, que era facilmente extraído do rio, era peneirado. Inclusive foi aí que surgiu o mito de que Minas Gerais teria uma quantidade infinita de ouro. Ninguém acreditava que esse ouro um dia pudesse acabar, nem mesmo Dom João V. Contudo, porém, este ouro, ele de fato começa a findar a partir das últimas décadas do século XVIII. E, consequentemente, a elite de Minas Gerais não estava conseguindo saldar as dívidas de impostos cobrados sobre o ouro. Existia o chamado quinto, que correspondia basicamente a 20% de todo o ouro que era fundido nas casas de fundição. E o atraso desse imposto, então, geraria a derrama, ou seja, a cobrança forçada através do confisco de bens da população. E foi assim que um grupo de clérigos, de padres, de militares e de profissionais liberais mineiros planejou uma revolta,
que foi chamada de Inconfidência Mineira, né? Isso em 1789. Né? Então, trata-se de um movimento republicano e libertário. Contudo, há de se questionar, né, liberdade para quem? Né? Há uma contradição. Né? Liberdade para um grupo elitista. Né? Não era um movimento do povo pobre. Né? E os principais líderes deste movimento eram Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Inácio José de Alvarenga Peixoto, José Álvares Maciel, né, e o alferes Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. É claro que existem muitos outros, né, mas estes são os principais, os nomes mais conhecidos. Só que este movimento ele não passou de uma conspiração, porque na realidade ele foi traído por Joaquim Silvério dos Reis, né, o qual, em troca do perdão das dívidas de impostos, forneceu a lista dos principais revoltosos. E aí então o Visconde de Barbacena, governador de Minas Gerais, mandou prender os revoltosos, né, alguns foram condenados ao desterro na África, e Tiradentes foi o único condenado à forca e ao esquartejamento, né, porque foi o único a assumir claramente a sua revolta contra Portugal. Né. Isso ocorreu no dia 21 de abril de 1792. Sua memória foi declarada infame, infame seus filhos e netos, né, e foi enforcado, esquartejado. Diversas partes de seu corpo foram espalhadas por Minas Gerais, né, para servir de exemplo à população. Né? Ou seja, qualquer um que se revoltasse contra a coroa portuguesa já sabia as consequências. Pois bem, e durante muito tempo, né, Tiradentes ele ficou esquecido na história. No entanto, foi a partir de 1889, né, com o golpe militar que nós costumamos chamar de Proclamação da República, é que o mito do Tiradentes vai ganhar força. Porque os proclamadores, em sua grande maioria, eram militares. Né? E eles precisavam ganhar a simpatia do povo, da população. Então, eles precisavam de um mito, de um símbolo revolucionário. Né? Neste caso, eles não viram outra figura melhor do que o Tiradentes, porque foi um herói, digamos assim, republicano, né? E era um militar. E aí foi contratado um pintor chamado Décio Vilares, né? Que retratou o Tiradentes com longas barbas e cabelos compridos, roupas rasgadas, né? Enfim, construiu aí uma imagem crística do Tiradentes. Então, é importante não apenas compreender a Inconfidência Mineira, mas também compreender o mito em torno do Tiradentes. E é isso, gente. Espero que vocês tenham aí compreendido a questão do mito em torno do Tiradentes e a Inconfidência Mineira. Bons estudos e até a próxima.